E hoje a gente vai falar, então, um pouco sobre usabilidade e experiência do usuário. Começando, então, pela usabilidade, que é o conceito e a prática que já vem de mais tempo. Ela é a medida, então, que um sistema, um site, né, um produto ou um serviço pode ser usado por usuários para atingir alguns objetivos. Os três principais: eficácia, eficiência e satisfação. A usabilidade, ela é medida, então, existem algumas ISOs, né, algumas normas para isso. Começando, então, pela eficácia, ela é a medida que diz respeito ao resultado. Então, eu consegui realizar algum trabalho, alguma ação. Então, por exemplo, eu consegui terminar uma compra em um site. Depois, então, a gente vai falar da eficiência. A eficiência já tem mais a ver com a produtividade, com o tempo, por exemplo. O quanto eu consigo realizar essa compra de maneira mais rápida, mais produtiva. E, por último, então, a satisfação, que mede, então, o quanto os usuários estão livres de desconforto, o quanto eles gostam de utilizar esse produto. E isso tem bastante a ver, então, também com a eficácia e a eficiência. No entanto, a satisfação, ela é mais complexa, porque ela é uma medida mais subjetiva. Ela depende da percepção dos usuários, que é diferente, né, de pessoa para pessoa ou de grupos de pessoas também. Então, a usabilidade, a partir dessas normas, foram gerados alguns princípios, recomendações, heurísticas, e elas são bem técnicas. Então, o Norman Nielsen Group apresenta 10 heurísticas de usabilidade, então vocês podem utilizar para fazer uma avaliação de um sistema. A W3C também é um órgão que regulamenta também a usabilidade, a acessibilidade na internet, e também traz algumas recomendações. No geral, elas são recomendações e princípios parecidos e que se combinam, mas às vezes diferem em algum tipo de heurística do outro. O Norman, que eu já apresentei para vocês também, que trabalha bastante com o design centrado no usuário, resume aqui 6 principais medidas fundamentais para a interação. Então, visando a usabilidade, né? A primeira é a visibilidade. Então, o site, por exemplo, ele precisa ter essa medida de visibilidade. Então, quanto mais o usuário tem as suas opções, botões, opções de interação visíveis, maior vai ser a usabilidade nesse sistema. Então, por exemplo, o botão do ícone, isso mostra, então, conforme você vai adentrando as páginas, isso permanece, esse ícone, e a gente já está acostumado ali. Então, é preciso ter essa visibilidade. Isso melhora a usabilidade desse site. Segundo, então, o feedback. O feedback é a resposta que o usuário vai ter. Então, a gente precisa ter resposta para não se sentir perdido, né? Seja num aplicativo, num site. Então, para eu saber, né, se aonde que eu estou naquele site, esse botão foi acionado ou não. Então, aqui um exemplo, né, de uma lista. Aqui está ativada, está aqui em vermelho. Então, isso significa que esse botão foi ativado, ele tem uma resposta para o usuário. Restrições. É preciso que os sites tenham restrições. Não só respostas, mas restrições. Então, isso significa que, em algum momento, algo que eu não posso acessar, então, por exemplo, uma tabela que ainda não está disponível, eu ainda não posso preencher, ela vai estar numa cor diferente. Normalmente se usa o cinza, fica mais apagado. Então, por exemplo, aqui, se não for tudo preenchido, todas as caixas preenchidas, o botão de submeter, ele não vai ser ativado. Então, essa é uma restrição. Mapeamento. Então, assim, qualquer botão, ícone ou controle, ele vai ser ativado e ele vai acionar alguma função
num site, mas é preciso que haja um mapeamento, uma resposta, e o mapeamento, ele tem a ver com a função do botão. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver que a barra de volume, né, não é só um botão de volume, a barra do volume, ele mapeia o que esse botão faz, o que esse controle faz. Então, isso também melhora a usabilidade. Consistência. Consistência é uma medida bem importante e ela se refere ao padrão. Então, assim, vão se construindo padrões, né, nos sistemas, nos aplicativos, e são referentes a esses diferentes sistemas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver um padrão bem comum de cabeçalho de site. Aqui tem 2 cabeçalhos, ó. Então, esse é um padrão que a gente já é acostumado, né? Em sites, em e-commerce, onde fica a sacolinha aqui do carrinho, né, de compra. Esses são padrões de consistência que são importantes também para melhorar a usabilidade. Não adianta, né, eu querer fazer um site bem diferentão e subverter isso, fazer de uma maneira muito diferente, que os usuários não estão acostumados, né? Algo que pode ser muito criativo, mas que vai perder padrão, vai perder consistência. Por último, então, a affordance. Eu falei para vocês um pouco disso na primeira aula, sobre interfaces. A affordance está ligada ao atributo que um objeto tem, que mostra a função dele. Então, por exemplo, os botões tridimensionais, botões redondinhos, né, de ícones, eles chamam para o clique. A gente sabe que eles estão ativados para ser clicado. Então, essa é essa medida de affordance. Esses 6, então, que eu passei aqui, são recomendações para usabilidade. Então, vocês podem utilizar esses 6 ícones para avaliar, por exemplo, um site, um aplicativo, e ver se eles estão de acordo com esses 6 itens. Então, eles já têm indício de ter uma boa usabilidade. Depois da usabilidade, a gente vai falar de experiência do usuário. Então, a experiência, ela pode ser percebida quando um usuário interage, né, com um produto. A ISO, ela afirma que as avaliações de usabilidade têm por objetivo, né, além da eficácia e eficiência, medir o nível de experiência do usuário. Então, as reações subjetivas, atitudes e satisfação do usuário. A UX, ou X, né, que vocês conhecem, então, ela inclui, além dessas medidas de eficiência e eficácia, todas as emoções, crenças, preferência, percepções, respostas físicas e psicológicas do usuário ao utilizar um produto, seja ele físico ou digital. Então, isso é muito mais do que só conseguir realizar uma ação, né? Então, ao utilizar um produto, eu vou ter as minhas preferências, as minhas emoções, e isso é uma consequência também da imagem da marca, do produto, da apresentação, da funcionalidade, do comportamento interativo, entre vários outros aspectos. Então, o Norman, esse autor que a gente já tem usado há um bom tempo, ele define 3 níveis de experiência do usuário. Então, enquanto a gente vai utilizar, por exemplo, um novo aplicativo ou um novo produto, né, pode ser físico, a gente tem o primeiro nível de percepção, que é o nível visceral, que ele é o mais imediato. É a primeira percepção que a gente tem. Ah, esse aplicativo parece bom, né? Esse aplicativo é bonito, essa garrafinha de água é boa, parece que responde à minha função. Então, é algo mais tátil, mais visual, o primeiro contato. Depois vem o nível comportamental. Eu já interagindo nesse aplicativo, então eu já vejo se aquela minha expectativa de utilizar aquele aplicativo foi respondida. Então, já tem muito mais a ver com a utilidade, a usabilidade, eu conseguir utilizar esse produto. E depois, por último, tem o nível reflexivo,
que envolve considerações e reflexões sobre a experiência. Ah, realmente, será que esse aplicativo, ele atendeu a minha expectativa? Será que eu consigo utilizar ele mais vezes no meu dia a dia? Eu não vou excluir ele do meu celular? Eu vou recomendar para alguém? Então, enquanto o visceral e o comportamental estão relacionados muito ao momento de uso, o reflexivo se estende por mais tempo. Então, eu começo a precisar desse produto na minha vida, né? Então, eu vou manter aquele aplicativo comigo, por exemplo. Então, assim, só voltando aqui, o nível reflexível é esse nível que a gente quer atingir nos nossos projetos, né? A gente quer que ele seja, além de bom e funcional, ele permaneça, né, na vida das pessoas. Ele tem algo muito mais relacionado à emoção, ao prazer, à necessidade do usuário. Então, a gente viu aqui as diferenças, né? O primeiro, a usabilidade, eu mostrei para vocês algumas medidas, e a experiência do usuário. Então, eles têm diferentes medidas, né? A usabilidade é algo bem mais pragmático. Então, permite atingir objetivos práticos, como fazer uma ligação no telefone, né? Realizar uma compra no site. Então, está focada na utilidade e na usabilidade na realização de tarefas. E a experiência do usuário, ela está também ligada a isso, mas bastante focada nas qualidades hedônicas. Então, que possibilita o alcance de objetivos emocionais, sentir-se competente ao realizar algo, sentir-se especial por, né, ter aquele aplicativo, por exemplo. O foco está no condutor das experiências. Então, a gente pode dizer que a experiência do usuário é um conceito maior ainda do que a usabilidade, e atualmente é um conceito mais atual, mais contemporâneo. Então, para desenvolver produtos interativos, agradáveis, divertidos, a gente deve estar atento à experiência que ele vai proporcionar ao usuário. Então, como o usuário se sentirá na interação com o sistema? Isso envolve explicar a natureza da experiência em termos subjetivos. E quem faz muito bem isso é a indústria de jogos. Então, muitos dos trabalhos das pesquisas têm sido feitos nesse tema, que se usa bastante, esse termo fun. Vocês podem encontrar pesquisas utilizando esse termo. Então, isso é bastante desenvolvido na indústria de jogos e entretenimento, que apresenta esse interesse em entender o papel do prazer do usuário na realização de uma tarefa. E esse papel do prazer num jogo, por exemplo, que está ligado à atenção, ritmo, interatividade, o controle consciente, o envolvimento do usuário, o estilo da narrativa, são conceitos e qualidades que podem ser estudados, né, a partir desses jogos e podem ser utilizados em objetos educacionais, né, materiais digitais, num aplicativo, por exemplo. Então, são qualidades que são estudadas nessa área e são aplicadas a diferentes sistemas digitais. Os usuários, então, eles devem estar envolvidos sempre no desenvolvimento do projeto. A gente já falou isso na aula de design da interação. Então, para a gente atingir medidas de usabilidade e UX, são feitas muitas pesquisas, né, utilizando heurísticas de usabilidade e se fazendo também pesquisas mais qualitativas para entender a experiência do usuário. E aí a gente tem diferentes metas. As metas de usabilidade, então assegura que os produtos sejam fáceis de usar, eficientes e agradáveis para o usuário. Então, elas estão bem preocupadas em preencher critérios que vão ser medidos quantitativamente. Então, aí, aquelas pesquisas que, por exemplo, né, se monta um estudo com 10 usuários, e aí se dá uma tarefa. Quem consegue realizar a compra num determinado site? Que caminhos que esse usuário percorreu? Então, são coisas que podem ser medidas, né, passo a passo, quanto tempo ele levou para realizar essa ação. E uma outra pesquisa que pode ser feita para avaliar a experiência do usuário, então,
está preocupado em explicar a qualidade dessa experiência. Aí a gente pode realizar uma entrevista com esses usuários. Vocês gostaram de utilizar? Foi fácil? Foi difícil? Você recomendaria isso para alguém? Você faria de novo? O que você mudaria nesse site, por exemplo? O quanto esteticamente é agradável esse site para você? Então, vocês percebem que isso são medidas bem mais pessoais. Então, elas são qualitativas. Eu não vou responder em números. Aqui, então, das autoras Price, Rogers e Sharp, as metas de usabilidade. A gente tem aqui mais perto as primeiras metas, que são essas mais pragmáticas: eficiência no uso, eficácia, seguro, boa utilidade, fácil de aprender. Então, metas que são mais fáceis de medir de maneira quantitativa, calculando, né? E aí, ampliando esse espectro, a gente tem as metas qualitativas, as metas de satisfação, né, de experiência do usuário. Isso é emocionalmente adequado? É divertido, satisfatório, agradável, interessante, motivador? Então, são aspectos qualitativos, né, que tem a ver com a minha experiência pessoal, com o meu contexto de vida, com o meu contexto de uso. Então, para o design da interação, quando a gente está projetando algo, nós podemos realizar essas pesquisas, que tem a ver com as metas de usabilidade, né? Então, essas aqui que a gente falou, as mais pragmáticas. Para isso, eu posso utilizar aquelas heurísticas, lá, por exemplo, as que eu apresentei para vocês, essas recomendações do Nielsen. Então, a gente pode realmente ver, tem restrições nesse site? Tem feedback? Algo que eu posso colocar sim ou não? É quantitativo. E também a gente pode ter as metas da experiência. Eu posso, então, ao projetar, enquanto eu estiver projetando, ou quando eu estiver com o protótipo do meu aplicativo, eu posso fazer uma pesquisa de experiência com o usuário. E aí, a partir de todas essas qualidades, eu desenvolver perguntas para chegar a essas respostas, né? Será que é satisfatório? Será que é agradável? Aqui, então, tem para vocês o site que é o MET, uma pesquisa da UFSC, que vocês podem passar por heurísticas para avaliar um aplicativo de celular. E aqui a gente tem no All About UX alguns métodos, metodologias, ferramentas para avaliar aspectos qualitativos de experiência. Certo? Então, essa aqui foi rapidamente, então, as diferenças e a apresentação sobre usabilidade e experiência do usuário. Muito obrigada.